Graça e paz, meus irmãos, a todos uma boa noite, noite de quarta-feira, 19 horas e 28 minutos, 2 minutos antes aí do programado para as nossas transmissões. Estamos aqui, então, dando início a essa nossa live, aonde estaremos orando ao Senhor, aonde estaremos cantando cânticos a Deus e principalmente lendo a palavra e meditando na Escritura, nessa nossa série de breves reflexões no Evangelho segundo Marcos. Queridos, vocês têm apenas duas coisas para fazer nesse momento. Primeiro, compartilhe essa transmissão. Vai aí na sua transmissão do Facebook ou pelo YouTube. Eu sugiro, se você está no Facebook, eu sugiro que você vá para o YouTube. A qualidade da transmissão do YouTube é muito melhor. Enfim, vai aí na sua transmissão, compartilhe na sua página no Facebook, de preferência também pegando o link dessa transmissão, enviando para os seus contatos no WhatsApp, para que assim outros irmãos possam se achegando até nós e estarmos aqui adorando a Deus e principalmente aqueles que estão desviados ou distantes mesmo do Evangelho de Jesus Cristo possam ser encontrados, quem sabe, nesta noite, pela pregação da palavra de Deus. E a segunda coisa que você pode e deve fazer é ir aí nos comentários desta transmissão, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, e digitar aí o seu pedido de oração. Você tem alguma causa, você tem alguma situação, alguma tribulação, algo que tem te causado determinadas angústias na sua vida, ou mesmo enfermidade? Vai aí na transmissão, no comentário, escreva o seu pedido de oração, que ao final o pastor, juntamente com você, todos estaremos aí orando, suplicando a Deus pela causa de cada um dos irmãos. Ok, queridos? Vamos lá, vamos orar, porque hoje a mensagem ela talvez esteja um pouco mais longa do que o normal. Vamos então orar, suplicar graça a Deus para esses momentos em que aqui estaremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos. Te agradecemos por esta noite de quarta-feira que o Senhor nos dá. Te agradecemos, meu Deus, pelo privilégio da Tua presença, meu Deus. Temos esta convicção, esta plena confiança de que o Senhor está conosco nesse momento, a receber aqui a nossa adoração, a ouvir as nossas orações, e também a fim de nos abençoar na leitura e reflexão da Tua palavra. Assim como, meu Deus, por certo, aqueles que nos acompanham neste momento, com todo o seu coração devoto a Ti, certamente que o Teu Santo Espírito também faz-se presente e há de abençoar cada família, cada vida, cada lar aqui representado pelos nossos queridos que nos acompanham. Seja conosco nesta noite, Pai. Nos dê uma noite de fato especial na Tua presença, em que o Senhor nos fale profundamente ao coração, com o perdão dos nossos pecados. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos à leitura inicial, livro do profeta Isaías, capítulo 6, dos versos de 1 a 8, famoso texto que fala aí sobre a visão de Isaías. Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 8, e aí eu vou dando aí um tempinho para você abrir sua Bíblia. É importante, né, nessas nossas lives, é importante que você na sua casa, você esteja nos acompanhando, com a Bíblia do seu lado, abrindo em cada texto, enfim, participando efetivamente como se você estivesse na igreja num culto. É lógico que uma live jamais substituirá, queridos, o culto presencial, a alegria e a comunhão de toda a igreja, mas é importante que, enquanto assim estivermos realizando, que os irmãos nos acompanham nesse sentido, ok? Isaías capítulo 6, versos de 1 a 8, diz assim a palavra de Deus: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz.
Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Esta visão de Isaías pode nos remeter, por exemplo, a um momento de culto, em que a presença do Senhor se faz de um modo muito especial e glorioso, sempre, e que aqui, conforme Isaías, nesse primeiro momento, se prostra diante da grandeza e majestade de Deus, que assim seja no nosso culto. E que também, assim como Isaías, no segundo momento, o primeiro momento ele coloca toda a sua devoção à majestade de Deus, e no segundo momento ele se prostra dizendo: estou perdido, eu sou um homem de impuros lábios, sou pecador. Que ao estarmos na presença de Deus, sempre tenhamos esta convicção de que somos devedores, conquanto Cristo Jesus de fato realizou grande obra por nós, mas que haja em nós esta essência, esta ideia de que sempre pecamos em nossos dias, e o Senhor é digno de que nós reconheçamos essas coisas, confessemos essas coisas e nos coloquemos à disposição do Senhor para que de fato Ele nos perdoa, assim como aconteceu aqui com Isaías e assim como aconteceu para nós mediante a cruz de Cristo lá no Calvário. Deus seja louvado, Deus seja sempre digno de toda exaltação. Vamos lá, queridos, vamos cantar ao Senhor. Chamar aqui o meu filho Caio para cantarmos 3 cânticos a Deus. Não se esqueça, se você ainda não fez, vai aí na transmissão, rapidamente compartilhe essa transmissão para que tantos outros possam nos acompanhar nesse momento e aqui, principalmente durante a exposição da palavra. Vamos lá, queridos? Isso. Vamos lá, queridos, vamos retomar aqui a nossa live, queda de energia na Barra do Sana, como sempre. Vamos então cantar ao Senhor 3 cânticos. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Como bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém, Jesus. Querido, se você está chegando agora, nós tivemos
uma dificuldade aí, queda de energia, a nossa transmissão caiu. Retornamos agora, então se você puder, vai aí novamente compartilhando. Eu confesso que eu não sei se o link que eu enviei da primeira vez, ele tem validade, se a transmissão caiu e retornou. Confesso que eu não sei. Precisa não. Confesso que eu não sei. Então se você puder compartilhar novamente, você que já compartilhou, para que todos possam então aí nos acompanhar, ok, queridos? Vamos cantar mais uma canção. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só para ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Sara, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. De novo, no início. Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só para ouvir tua doce voz, Jesus. Santo, justo, sempre és fiel. Sara, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Nós adoramos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não pelo que Ele nos dá, conquanto tudo que Cristo nos dá é a maior dádiva que podemos receber nesta vida, a salvação, por exemplo, o perdão de pecados, mas nós o adoramos por quem Ele é, o Cristo de Deus, o ungido do Senhor, que veio a este mundo e morreu por nossos pecados, legando-nos grandiosa salvação. Bendito seja Jesus Cristo. Dono do mundo, dono do meu coração, és soberano, o domínio está em suas mãos. Não há nada que eu possa fazer sem tua presença. És a minha força, o meu refúgio, libertador. Grandioso, vencedor, em teu nome
cantemos no início. Dono do mundo, dono do meu coração, és soberano, o domínio está em suas mãos, não há nada que possa fazer em tua presença. És a minha força, o meu refúgio, libertador. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Amém, Jesus. A Ti a nossa vida, Senhor. A Ti a nossa vida, hoje e para sempre. Bendito seja Deus. Amém, queridos. Vamos para a nossa reflexão bíblica. Amém. Vamos lá, meus irmãos, nós tivemos, logo no início da nossa transmissão, mal começamos a câmera 1, filho. Mal nós começamos a nossa transmissão e houve uma queda de energia aqui na Barra do Sana, então a nossa transmissão caiu. Espero que os irmãos tenham retornado aí, ficamos aí alguns minutos, né? Mas eu já estou vendo aqui muitos irmãos, que maravilha, graças a Deus que os irmãos conseguiram, não sei como é que acontece isso, mas muitos irmãos aqui presentes no Facebook, no YouTube também, Caio, está normal a transmissão do YouTube? Sai dessa tela aí, dispensar esse daí, ó. Não, tem que sair dessa, aí, vamos ver, eu acho que o YouTube deu problema, hein? Vamos ver. Eu acho que tivemos dificuldades com o YouTube, uma pena, vamos ver, Caio está tentando ajeitar ali. Bom, queridos, então, retornando aqui a nossa, está de volta agora, né? Aquelas mensagens principais, Caio, clica lá e aperta no de baixo. Isso aí, pronto, isso aí. Tivemos sim dificuldades, eu não sei como é que está no YouTube, então parece que está fora, vamos ver, deixa aí, não tem que ficar pelo Facebook mesmo, que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas. Então, queridos, já que tivemos aí algumas dificuldades, você, ficando os dois recados primeiro, compartilhe essa transmissão, vai aí na página do seu Facebook, compartilhe essa transmissão, ou pegue o link e envia para os seus contatos no WhatsApp, a fim de que tantas outras pessoas possam estar aqui conosco, orando, cantando ao Senhor e principalmente sendo objeto da pregação do Evangelho, da Palavra de Deus, a fim de que salve vidas, a fim de que cure pessoas, a fim de que liberte tantos outros, que o Senhor nos abençoe. E, claro, vai aí nos comentários da transmissão e digite aí o seu pedido de oração, a fim de que, ao final, possamos todos estarmos orando pela sua causa, pelo seu problema, pela sua enfermidade, seja o que for. Dito estas coisas, queridos irmãos, vamos abrir então as nossas Bíblias, Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, a partir do verso 7, aí nós vamos até o verso 13. Vamos lá,
Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versos de 7 a 13. Queridos, abra a sua Bíblia. É importante que você nos acompanhe, para que você tenha o máximo de atenção possível naquilo que nós estaremos tratando aqui, pregando a palavra de Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versos de 7 a 13. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus amado, obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo, obrigado por esta oportunidade de, na Tua presença, bendizermos o Teu nome, cantarmos para Ti, para a glória do Teu nome, orarmos e termos a convicção de que o Senhor nos ouve e responde às nossas orações, e principalmente por este momento, por esta rica oportunidade de nos debruçarmos sobre a Tua palavra, a fim de encontrar nela a verdade do Senhor para as nossas vidas. Aquela verdade que haverá de nos direcionar no nosso dia a dia, que haverá de moldar o nosso caráter, e aquela verdade que haverá de trazer libertação, cura e salvação a todos os outros. É com esta expectativa, com temor e tremor que nos colocamos diante de Ti nesse momento, a fim de sermos de fato objetos da ação do Teu Santo Espírito. Dá-nos isso, Senhor, uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, queridos, a leitura do texto, em seguida já estaremos aí trazendo a nossa reflexão. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versos de 7 a 13, diz assim a palavra de Deus. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão ou um tipo de bengala, né? Nem pão, nem alforge, que é também um tipo de mochila, de bolsa para carregar alimentos ou quaisquer outras coisas. Nem pão, nem alforge, nem dinheiro. Verso 9, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, eles pregavam ao povo que se arrependessem. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra, pela leitura de sua palavra. Então, queridos, pela graça de nosso bom Deus, seguimos aqui no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, que iniciamos no domingo, quando aqui, pela primeira vez neste Evangelho, nós vemos aqui definido o número exato dos discípulos de Jesus, aqueles a quem ele chama para estar mais próximo deles, os 12. E é justamente quando nós vemos aqui definido este seleto grupo de discípulos, que Jesus dá a estes determinadas instruções, visando a ensiná-los na prática a prosseguirem com a sua obra. Acerca disto, eu quero colocar aí na tela para vocês verem, acerca disto, inclusive, o teólogo Moody, ele comenta o seguinte: trata-se de um passo avançado do treinamento dos discípulos. Está aí na tela agora. Trata-se de um passo avançado do treinamento dos discípulos. É isso que está acontecendo aqui nesse momento. Uma vez, obviamente, que Jesus sabia que tinha pouco tempo de vida. Nesse sentido, queridos, já nos cabe aqui uma aplicação. A seguinte aplicação: se tais instruções e envio estavam direcionadas aos 12 discípulos, isso significa que estas mesmas instruções e o envio cabem aos discípulos de hoje, cabem a mim, cabe à sua vida. Então vamos ao texto, procurar aqui as instruções, que na verdade não está nesse verso 7 ainda, mas vamos relê-lo. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então veja que este verso 7 ele ainda não contém as instruções que Jesus dará a seus discípulos, e que também nos cabe, como já dissemos, mas apenas nós veremos aqui nesse verso 7
importantíssimas considerações antes dessas instruções. E essas considerações são as seguintes. Primeira coisa a considerar nesse verso 7. Veja que as instruções que Jesus dará, elas estão contidas dentro de um envio. Dentro de um envio. Quando Marcos diz assim, chamou os 12 e passou a enviá-los. Então essas características, estas instruções que Jesus dará é para ser trabalhada durante um envio de Cristo Jesus. E este primeiro envio dos discípulos aponta, queridos, nada mais, nada menos para a grande comissão de Jesus. E que essa grande comissão, que você conhece bem o texto, eu vou colocar aí, é aquela grande comissão que ela é direcionada a todos os discípulos de todas as eras. Aqui, para nós também. Quando depois de ressurreto, Jesus afirmou, coloca aí meu filho, Mateus capítulo 28, verso 19. Você conhece bem esse texto? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então esse envio de 2 em 2 aponta para este envio geral, ou a grande comissão, a todos os discípulos de todas as eras. Então qual é a conclusão que nós chegamos aqui nessa primeira consideração? Se somos discípulos de Jesus, saibamos que igualmente nós somos enviados por Ele a realizar a sua obra e propósitos eternos, assim, exatamente como Jesus enviou os 12. Sendo assim, queridos, se entendemos isto, que viemos a este mundo, que fomos chamados por Cristo a este mundo, para sermos enviados, ou seja, sendo assim, nós não estamos neste mundo a passeio, ou para curti-lo, mas, como bons discípulos de Jesus, nós temos um serviço a cumprir em obediência ao seu chamado. E aí, queridos, isso é um contraste com a vida de muitos crentes. Até porque, queridos, se estamos dizendo que nós não viemos a este mundo a passeio, nós podemos considerar o seguinte, brevemente a gente vai poder curtir este privilégio da eternidade com Cristo Jesus. Agora não. Nesse tempo, nesse dia que se chama hoje, é tempo de trabalhar na obra de Deus, porque estamos aqui como enviados de Deus a realizar a sua grandiosa obra. Há ainda uma segunda coisa importante a considerar nesse verso 7. Chama-nos a atenção aí este envio de 2 em 2 discípulos. O que não deve ser entendido, queridos, como um número místico. Como assim, pastor? Queridos, nós não podemos olhar para essa forma com que Jesus envia esses discípulos pensando o seguinte: que mistério é este, né? De serem enviados de 2 em 2, que mistério nós temos escondido aqui, que verdade está escondida aqui nestes números, queridos? A questão é a seguinte: não há mistério algum. Isto aqui simplesmente pode ser entendido pela urgência da pregação, no sentido de separar grupos para alcançar o maior número de pessoas, na maior distância e no menor tempo possível, ao espalhá-los de 2 em 2. Ou pode ser entendido também naquela ideia da necessidade de se ter uma segunda pessoa como testemunha, como sugere a lei de Moisés. Então o sentido seria aqui, qual o motivo? Nós veremos isso no verso 11 mais claramente, acerca desta testemunha. Mas por fim aqui, a despeito ainda das considerações do verso 7, a terceira e mais importante consideração, sem dúvida, é a autoridade concedida por Jesus a seus discípulos, que nos ensina algo precioso, e eu quero chamar a sua atenção. Ao conceder tal autoridade, conclui-se sem nenhuma dúvida de que esta autoridade, grande e poderosa, pertence a Jesus.
quando nós lemos, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Quem que está dando autoridade a quem? Jesus é quem está dando autoridade aos discípulos sobre os espíritos imundos. É Jesus quem dá essa autoridade, então lhe pertence. Pastor, de onde vem esta autoridade? Simples. O verso anterior ao verso da grande comissão, que nós lemos aí, que é Mateus 28, 19, ou seja, o verso 18, ele começa dizendo o seguinte, coloca aí, meu filho, verso 18 de Mateus: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem está dizendo isso? Jesus Cristo na grande comissão. Então, antes de ele dar esta comissão a gerações de discípulos, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e aí você conhece o texto. Ou seja, nós temos aqui, em Mateus, a confirmação de que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra e que ele recebeu esta autoridade de quem? Do Pai. E daí, queridos, ele pega esta autoridade que ele recebeu do Pai e dá aos 12 discípulos. E dentro daquilo que nós já trabalhamos aqui nesse verso, concluímos, queridos, com temor e tremor, que esta mesma autoridade que veio do Pai para Jesus Cristo, veio sobre os 12 discípulos e também vem sobre as nossas vidas hoje, se de fato somos discípulos de Cristo, a executar sua boa obra, a qual ele nos chamou. Feitas estas importantes considerações, que nos devem trazer segurança e nos motivar ainda mais a realizar a obra de Deus, porque temos o poder que o Pai deu a Jesus Cristo e que Jesus Cristo deu aos seus discípulos. Então isso deve nos trazer segurança e nos motivar a realizar a obra de Deus que Cristo nos legou, nos enviando a este mundo, mediante aqui algumas instruções que nós veremos agora. A primeira instrução está aí nos versos 8 e 9. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, um cajado, uma bengala para ajudar na caminhada, nem pão, ou seja, nenhum alimento, nem alforge, ou seja, uma bolsa que pudesse levar mantimentos ou quaisquer outras coisas, nem dinheiro, não levem dinheiro. E verso 9, que fossem então calçados de sandálias, porque a caminhada provavelmente seria longa, árdua, e não usassem 2 túnicas, que pode simplesmente ser entendido por mais vestes, que no contexto histórico, queridos, aqueles que possuíam 2 túnicas, ou 3 ou 4 vestimentas, eram pessoas que esbanjavam, eram pessoas que tinham melhores condições financeiras. Então a ideia aqui é de que Jesus está dizendo o seguinte: olha, não manifeste isto, mostre-se humilde nesta viagem, neste envio. Mas vamos analisar aqui com calma. Basicamente, a instrução que Jesus está trazendo aqui para eles é o seguinte: não levem nada, remetendo-nos à ideia de que a única preocupação dos discípulos deveria ser com o evangelho a ser pregado, com a autoridade de expulsar demônios e curar enfermos, e não ficarem preocupados com alimentação, onde iriam dormir, possíveis gastos com imprevistos na viagem e demais preocupações que tendem a tirar o nosso foco em relação à obra do Senhor. Vamos trazer aqui como aplicação para as nossas vidas? Se de fato somos discípulos de Cristo, chamados para a sua obra. Engraçado, queridos, por vezes nós vemos os crentes nesta vida parecendo que vivem neste mundo apenas para conquistar coisas, para cuidar da aparência, dos músculos, para cuidar dos filhos, para administrar as finanças, para administrar relacionamentos amorosos. E muitas vezes os crentes de hoje, depois de suarem muito com todas as preocupações da vida, sobrando tempo, eles até vão na igreja. O problema
é que por vezes eles ainda chegam na igreja apenas para reparar erros, apenas para julgar a vida dos outros e, por fim, apenas para buscar bênçãos e alívio para os sofrimentos desta vida. Segundo o comentarista William Hendrickson, ele diz o seguinte a respeito desse texto: somente as coisas que eram absolutamente necessárias deveriam ser levadas, porque Deus haveria de prover tudo o que precisassem. Queridos, o que temos aqui é o mesmo princípio do ensino de Jesus no Sermão da Montanha, quando ele disse assim em Mateus capítulo 6, verso 33, coloca aí, Caio. Você conhece bem esse texto? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí eu te digo, a que Cristo está se referindo a todas estas coisas? No contexto anterior dessa passagem de Mateus 6,33, Jesus estava falando exatamente sobre o sustento da vida, as vestimentas, o alimento, coisas, queridos, que tanto por vezes tiram o nosso sono, que tanto nos toma todo o tempo de nossa vida, fazendo com que a gente deixe as coisas de Deus sempre por último. Então, qual o ensino principal aqui, queridos? Foca a sua vida cristã nos trabalhos do Senhor. Doe-se para os trabalhos de sua igreja local, e o Senhor haverá de lhe suprir todo o resto. Priorize a causa de Deus, e você verá que o Senhor sustentará a sua vida, em nome de Cristo Jesus. A segunda instrução está aí nos versos 10 e 11. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Aqui nós vamos falar então sobre esse testemunho contra eles. Queridos, aqui está uma importante instrução que por vezes torna-se a maior barreira para se praticar o evangelismo nos nossos dias, que é o medo de muitos crentes da reação das pessoas. Qual foi o jovem que nunca passou por isso na igreja, quando o seu líder fala assim: olha, vamos sair na rua para evangelizar, e o jovem se intimida, as pessoas ficam com medo, porque o que as pessoas vão fazer, né? Vão rejeitar a minha fala, vão rir de mim, vão me insultar por aquilo que eu estiver pregando, enfim, isso acaba gerando um certo temor nas pessoas. Bom, quanto aos que bem receberem a nossa pregação, a instrução de Jesus está aí no verso 10, é para permanecer na casa até vos retirardes, o que simplesmente significaria aqui, queridos, que enquanto houver pecador com sede do evangelho, nós não devemos descansar até que eles sejam saciados. Esta é a ideia. O que temos aqui poderíamos chamar simplesmente de discipulado, que não é apenas levar a mensagem de salvação para aquelas pessoas que nos ouvem, mas sim enviar a mensagem de salvação e ensinar as doutrinas bíblicas ao ponto de enraizar estas pessoas que estão interessadas em nos ouvir, a ponto de que essas pessoas possam se enraizar na palavra de Deus, esses novos crentes, a fim de que, ao passarem pela primeira tribulação, não esmoreçam, mas permaneçam firmes. Então aqui a ideia é: tem gente que está ouvindo a sua pregação, então continue. Há pessoas que estão te dando ouvidos quando você fala de Cristo, não pare até você ver formada nesta pessoa a identidade cristã, até que essa pessoa consiga ter raízes cristãs e não esmorecer e cair diante de qualquer vento de doutrina. Pensando assim, queridos, entendendo estas coisas, isso nos deve, por exemplo, fazer-nos repensar um evangelismo que apenas distribui folheto. Calma que eu vou explicar para que você não brigue comigo a despeito disso. Vou repetir.
Se pensarmos assim, que o evangelho precisa ser pregado e quanto mais as pessoas ouvirem, mais a gente deve continuar a pregando e ensinando as doutrinas bíblicas por completo, pensando assim, isso deve nos fazer repensar um evangelismo que apenas distribui folheto. Em que sentido eu estou fazendo essa crítica? Primeiro, queridos, obviamente que esse tipo de evangelismo fez na história e ainda faz os seus efeitos, segundo a graça de Deus. Contudo, observando todo o escopo do Novo Testamento, somos levados a entender que o melhor evangelismo é o evangelismo que está aqui no verso 12. Mas antes de nós considerarmos esse evangelismo que eu estou dizendo aqui, que é o melhor e que está aqui no verso 12, vamos primeiro combater aqui a barreira do medo que nós citamos aqui nos versos 10 e 11, quanto à reação das pessoas, o medo das pessoas reagirem a nós. Aí a gente já vai lá, que é o que nós temos aí no verso 11, que eu vou reler. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Essa ação aqui de sacudir o pó dos pés era um costume antigo em Israel, quando os judeus voltavam de suas viagens, passando por cidades pagãs, voltando para Israel. E aí, antes de entrar em Israel, eles sacudiam as sandálias, batiam, tiravam a poeira, para que a poeira das cidades pagãs não contaminassem o solo sagrado de Israel. Então isso era um costume. Nesse sentido, queridos, se esta aqui é a ideia que Jesus está trazendo, nesse sentido isso simbolizaria aqui, nessa instrução para o envio desses 12, simbolizaria aqui que os discípulos não deveriam se abater quando se deparassem com alguém rejeitando ou mesmo insultando a pregação. Até porque, e aí sim, nós falamos aí acerca da fala final do verso 11, em que este sacudir a poeira serviria como testemunho contra estes que rejeitam, podendo também ser entendido, queridos, como um símbolo de uma declaração de juízo contra quem está discordando da palavra de Deus. Para resumir aqui, talvez tenha ficado um pouco difícil para você entender. Resumindo, por isso é que em toda a pregação do Evangelho, em que nós anunciamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esta mesma pregação também não pode faltar o anúncio do juízo que sobrevirá a quem desprezar, rejeitar a salvação que Cristo oferece. Então, este anúncio é para servir de testemunho a estes que rejeitam, a fim de que lá no dia do juízo final, eles não digam que não foram avisados quando se depararem com o inferno diante deles e esta condição não lhes for mais possível mudar. Porque no último dia, queridos, quando soar a trombeta, aqueles que negaram a Cristo, que rejeitaram a pregação do Evangelho hoje, eles não terão uma nova oportunidade. E aí então nós vamos ao verso 12, de onde nós dissemos aqui que é a forma mais correta de se evangelizar, numa crítica, a um evangelismo que simplesmente distribui folheto. Eu não estou invalidando esse tipo de evangelismo, queridos. Eu só estou dizendo que por muitas vezes ele não atende às expectativas. Quando principalmente nós vemos aqui no verso 12 a maneira correta de se evangelizar. Simples. Diz aí: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Queridos, aqui está a simplicidade da pregação do Evangelho que vai anunciar a Jesus Cristo. Esse tipo de pregação de arrependimento já fora vista aqui nos nossos estudos por meio de João Batista. Marcos 1, verso 4. Coloca aí, Caio. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então veja que este tipo de pregação estava lá em João Batista antes da revelação de Cristo, mas que também em nossos estudos em Marcos, nós vimos no exemplo do próprio Cristo. Veja aí, Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. Coloca aí, Caio. Quando diz: depois de João ter sido preso, João Batista, foi Jesus para a Galileia,
pregando o evangelho de Deus, dizendo, olha aí a pregação de Jesus: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Este é o melhor evangelismo. Este é o evangelismo que surte maior efeito. Este é o princípio de toda a pregação. Até porque sem arrependimento, ninguém se achará na necessidade de ter a sua vida transformada, mas soberbos e altivos permanecerão em suas vidas pecaminosas. Portanto, queridos, a forma mais correta de se evangelizar é falar com clareza, com calma, com paciência, com tempo e com fidelidade, falar do amor de Deus em Cristo Jesus, ao mesmo tempo que demonstrar ao pecador a necessidade de arrependimento, buscando em Cristo Jesus a sua misericórdia, a sua graça e o seu perdão e consequente remissão de pecados, para assim serem recebidos por Cristo no Evangelho. Entendendo estas coisas, que o melhor evangelismo é aquele evangelismo que a gente fala, e fala o máximo que puder, anunciando a Cristo, alertando quanto ao juízo, mediante aqueles que rejeitarem este evangelho, entendendo estas coisas, queridos, e nessa grande necessidade de arrependimento, fundamental necessidade de arrependimento, cai por terra uma falácia comum em muitas de nossas igrejas, quando se fazem o seguinte apelo na pregação: quem quer aceitar a Jesus? Se entendemos que há uma clara necessidade de pleno arrependimento pelas nossas ofensas a Deus, queridos, o correto não seria dizer quem quer aceitar Jesus, mas o correto seria quem quer, arrependido, suplicar a Jesus que Ele o aceite. Observadas essas instruções, para que preguemos intrepidamente, para que falemos fielmente do Evangelho, para que alertemos a todos da necessidade de arrependimento e do juízo vindouro, os 12 discípulos, verso 13, saíram, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, com a autoridade recebida e obedecendo às instruções, o verso 13 deve ser entendido simplesmente como o Senhor realizando a sua obra pelas mãos dos discípulos. Essa é a ideia. Nesse sentido aqui, queridos, o que nos cabe é obedecer ao chamado de se pregar o Evangelho. Pastor, mas quanto aos frutos de nossa pregação? Quantos se converterão? Quantos virão às nossas igrejas? Queridos, isso não nos importa. O Senhor é quem haverá de libertar ou não, de curar ou não, de salvar ou não. O chamado desses discípulos não foi para salvar as pessoas, foi para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, e o Senhor haverá de fazer a sua obra. E por fim, queridos, para nós encerrarmos e para não deixar aqui passar desapercebido no texto um tema que o pastor já tratou aqui nas nossas igrejas, este ungir com óleo, preste atenção, queridos, é um tema polêmico. Este ungir com óleo não deve ser entendido como um utensílio sagrado de cura dos enfermos, em hipótese alguma, queridos. Não é isso que o texto está nos dizendo. Óleo não cura, lenço não cura, paletó suado, fedido de pastor, muito menos, queridos. Quem cura é o Senhor, conforme a sua vontade, por meio de uma oração fervorosa ou por meio da oração mais humilde no meio da igreja. E ainda, queridos, que de fato nós temos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, textos que nos sugerem que o óleo simbolize a presença de Deus,
Se este for o caso aqui, o uso deste óleo serviria tão somente como um ensino didático, como se Jesus quisesse falar assim para os discípulos: mostrem para eles que a cura não está em vocês, está no Senhor, é Deus quem cura. O que seria este óleo simbolizando a presença de Deus, não curando as pessoas. Fora, queridos, que o uso comum de óleo, nesse contexto histórico, em muitas vezes ele era medicinal. Nós já falamos sobre isso. Ou seja, assim como hoje, os mais antigos, né, os mais idosos da nossa igreja, da nossa comunidade, o que eles costumam fazer? Quando alguém fala assim: olha, eu estou gripado, você tem aí aquele chazinho da vovó, aquele chazinho que só os mais idosos, os mais antigos conhecem, e são chás que, curam qualquer tipo de enfermidade. Nesse mesmo sentido, queridos, esse óleo aqui também poderia servir para aqueles discípulos tratarem os doentes, orando por eles e também induzindo o tratamento médico. O que, por exemplo, caberia no nosso contexto hoje da seguinte forma: a vacina está aí, queridos. Porque somos crentes, cremos no poder de Deus, nós vamos deixar de tomar vacina? Não. Aqueles que estão em risco, em grupos de risco, nós simplesmente oraremos por eles para Deus guardá-los sem tomar a vacina? Não, queridos. Nós oraremos pedindo ao Senhor que guarde-nos deste vírus, mas tomemos as vacinas e vamos seguir todos os protocolos médicos. Nesse contexto ainda, queridos, para nós finalizarmos, poucos e ricos, eu falei isso no domingo, poucos e ricos eram os que tinham acesso à medicina. Sendo assim, queridos, assim como em nosso evangelismo hoje, não é assim que nós fazemos? Nós acrescentamos cestas básicas aos mais pobres. Nós não fazemos isso. Quando vamos evangelizar uma comunidade carente, uma família carente, a gente só chega lá com a palavra do evangelho, vendo as pessoas passando fome e vamos embora? Não. Nós não fazemos isso. Pregamos o evangelho e, de acordo com a necessidade das pessoas, nós procuramos ajudá-las. Cesta básica, medicamentos ou outros utensílios de primeira necessidade. Desta forma, queridos, os discípulos anunciavam o evangelho e ao mesmo tempo cuidava dos necessitados, dos enfermos e daqueles que passavam dificuldades. Nós vimos isso em nosso estudo na igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, quando inclusive a diaconia ela foi instituída por conta destas coisas, para o atendimento dos mais pobres, dos mais necessitados. Fechando esse parênteses aqui, encerramos essa nossa reflexão de hoje. Que o Senhor nos abençoe, nos direcione. Eu sei que foi um pouco complicado esse texto de hoje, trouxemos aqui muitas coisas, muitas pequenas coisas. Inclusive sugiro o seguinte: havendo alguma dúvida dos irmãos a despeito de algum apontamento, manda para mim, coloca aí no comentário, ou se você tem o meu telefone no WhatsApp, envia para mim que a gente discute esse assunto, a fim de sermos mais edificados pela boa revelação da palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos à nossa oração nesse momento, agradecendo por sua palavra. Em seguida o pastor vai estar conversando um pouco com os irmãos. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, obrigado por esta palavra. Um texto um pouco complicado, mas nós te suplicamos que, por graça e misericórdia, o Senhor nos fale ao coração, o Senhor nos direcione, o Senhor faça com que a verdade da tua palavra nos seja revelada, a fim de colocarmos em prática aquilo que o Senhor deseja para nós. Basicamente, aprendemos aqui que nós somos enviados pelo Senhor, e isso não está restrito a pastores e missionários ou evangelistas. Esta grande comissão é dada a todos os discípulos. E a todos os discípulos, Senhor, nós vimos aqui as suas instruções e queremos te pedir graça para aplicar em nossa vida, meu Deus. Que venhamos a focar na obra que o Senhor nos tem dado, a qual o Senhor nos chamou. E pegando todas as nossas preocupações desta vida e deixando de lado, ou melhor, deixando para que o Senhor cuide de tudo, porque o desejo do Senhor é
é que foquemos na realização da tua boa obra. Faça-nos entender isso, meu Deus. Faça-nos priorizar o teu reino. Faça-nos priorizar a obra que o Senhor nos tem designado na nossa comunidade, na nossa igreja. E que o Senhor, a cada dia, nos desperte, nos ensine a pregar e pregar o Evangelho de Cristo Jesus, pregando a necessidade de arrependimento dos pecadores e, ao fim, alertando-os seriamente que, se permanecerem rejeitando o Evangelho, serão terrivelmente condenados no dia do juízo final. Nos abençoe, continue nos dando graça, nos ensinando as tuas doutrinas, em nome de Jesus, assim oramos. Amém, meu Deus, amém. Amém, queridos, graças a Deus pela palavra pregada. Repetindo aqui, queridos, no início da nossa transmissão, logo no início, no primeiro cântico, a energia caiu, né? Nossa transmissão foi bloqueada. Conseguimos retornar só no Facebook, Caio? Só no Facebook, né? O YouTube não voltou. Então você que nos acompanha pelo YouTube, o que eu vou fazer? Chegando em casa, eu vou pegar essa gravação, vou pegar esse vídeo do Facebook, vou extrair o vídeo e vou lançá-lo lá no canal do YouTube para que você acompanhe, né? Para aqueles que gostam de acompanhar pelo YouTube, que você assiste na televisão, fica bem melhor, né? Assistir pelo YouTube nesse sentido, ok, queridos? E aí, se você ainda não fez de compartilhar essa transmissão, faça-o agora rapidamente aí no Facebook, né? Compartilhe aí na sua página do Facebook, ou pegando o link e enviando para os seus contatos no WhatsApp. E se você também ainda não fez, faça como várias pessoas aqui já, queridos, eu já estou olhando aqui na tela, várias pessoas aqui colocando seus pedidos de oração. Escreve aí rapidinho, nós vamos cantar aqui um cântico, enquanto isso você vai ter esse tempo, e aí ao final o pastor vai cumprimentar os irmãos, orar com todos vocês, em nome de Jesus, ok? Vamos lá, Caio. Vamos lá, queridos. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder, glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Cantemos. Dono do mundo, dono do meu coração, é soberano, o domínio está em suas mãos, não há nada que eu possa fazer sem tua presença. És minha força, o meu refúgio, libertador. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Dono do mundo, dono do meu coração, és soberano, o domínio está em suas mãos, não há nada
possa fazer sem tua presença. És a minha força, o meu refúgio, libertador. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Grandioso, vencedor, em teu nome há poder. Glorioso, majestoso, minha vida eu te dou. Amém. Louvado seja Deus. Vamos lá, queridos, já estamos aqui partindo para o final de nossa live, de nossa transmissão. Deixa eu tentar aqui localizar os irmãos para cumprimentar a todos e principalmente estarmos orando pelo pedido de cada um. Desliga aí os outros microfones, cara, está com uma microfonia chata. Vamos lá, meus irmãos, deixa eu tentar aqui localizar os irmãos que estão aqui conosco. Uma pena que perdemos o sinal do YouTube, mas vamos lá. Deus abençoe a nossa querida irmã Ana Carla Prates, esposa do presbítero Robin, da Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. Tira um pouquinho de agudo ou do ganho desse canal 1, filho. Deus abençoe Josué, mais uma vez aqui conosco, da PIB do Sana. Nossa querida irmã Tânia, vizinha aqui da igreja da Barra do Sana. Antônio Rangel, lá de Cabo Frio, Deus lhe abençoe, Rangel. Zilda, Maria Lúcia, Deus te abençoe, Maria Lúcia, aqui da nossa igreja. Acredito que ela esteja lá com a dona Dorcina. Um grande abraço na minha querida irmã, dona Dorcina. João Paulo é o filho da Marciele, não é isso? Deus te abençoe, João Paulo. Maria Helena, cadê a mudança, Maria Helena? Essa semana, Deus te abençoe. Nosso amigo aqui da comunidade, Ângelo Márcio, nosso querido Márcio, Deus abençoe Márcio, Suzana, Raíssa, João Gabriel, Marciele aqui da Igreja da Barra do Sana está aqui conosco, o presbítero Calé Furni, Marcileia, Deus te abençoe, Maelis Starneck da Segunda Igreja de Casimiro, minha esposa Dani está aqui, Tati da Segunda Igreja de Casimiro também está aqui conosco, Deus te abençoe, Tati, também a Kátia da Segunda Igreja, a Adriana Nascimento da Segunda Igreja, Deus te abençoe, a Sueli Souza aqui da Barra do Sana, Raquel também aqui da Igreja da Barra, a nossa querida irmã Marta Fredman da PIB do Sana, mais uma vez conosco, nosso amigo Washington, Deus te abençoe, Washington, Valdelir e Luciene lá de Cabo Frio, Deus abençoe, nossa querida irmã Dilaci Rodrigues de Casimiro, Deus te abençoe, minha irmã Dilaci, Gabriel Macedo aqui conosco, Marli Souza, Deus te abençoe, Marli, Bianca, olha aí Bianca do Kiko, Deus abençoe esse casal querido, Deus abençoe vocês. A Elô Bragança está aqui conosco, Deus te abençoe mais uma vez conosco. Ana Cristina aqui da Barra do Sana, Marinelsa Souza também aqui da Igreja Presbiteriana da Barra, Marluce Monteiro lá de Cabo Frio, Josiane, esposa do presbítero Evaldo da Igreja da Congregação Presbiteriana de Monte Alto, Deus abençoe essa família querida. Nicolas, o Guga também aqui da Barra do Sana, Deus te abençoe, Guga. Pastora Marilene Marins mais uma vez aqui conosco, irmã Roseli Macedo da Igreja Batista do Sana, Ana Lúcia Bocorne, Deus te abençoe, Ana Lúcia. Leia Oliveira, acho que é a primeira vez aqui conosco, Deus te abençoe, minha querida irmã. Também acho que é a primeira vez aqui conosco, Luiz Carlos Galindo, Deus te abençoe, meu irmão. E também Neucina Silva de Souza, também acho que é a primeira vez aqui conosco, Deus te abençoe, que possam estar sempre aqui conosco, participando, adorando a Deus, ouvindo de sua palavra. Deixa eu ver se tem mais alguém.
Acho que foi. Agora, deixa eu ver os pedidos de oração. Coloca aí para mim, Caio. Os pedidos de oração eu não vou conseguir ver aqui no outro celular, não. Coloca aí para mim. Vamos lá. Devagar. Ana Cristina agradecendo a Deus pela vida da Leila. Eu tenho uma surpresa aí. Eu peguei o vídeo que eu recebi da Leila. Acho que foi até a Ana Cristina que passou para mim. E daqui a pouquinho eu vou colocar aqui para os irmãos verem, né? Para quem não conhece a Leila, né? Que teve alta hoje de Covid. Eu vou colocar esse vídeo aqui, né? Fica aí atento aí que eu vou passar. Ana Cristina pedindo oração por sua família, pelas igrejas, pelo nosso país, pelos familiares, pelos nossos amigos e irmãos. Vamos lá, Washington pedindo mais uma vez oração por sua família. Vamos orar sim, Washington. Irmã Marli Souza, Deus continue abençoando a minha família. Amém, obrigado. Ela é da Terceira Igreja Batista de Casimiro, é isso? Que maravilha, que bom tê-la aqui conosco. Vamos lá, Marciele querendo agradecer as orações pela sua mãe, né? A mãe dela já está em casa. Que bênção, Marciele, que bênção. Então já teve alta, a mãe da Marciele já está em casa, graças a Deus. Ana Carla pedindo oração por ela, por sua família e por todos os que estão sofrendo nesse momento tão difícil. João Paulo pedindo oração pelo seu pai, o Ervan. Deus te abençoe, Ervan. Ana Santos da Igreja Batista do Sano aqui conosco, Deus te abençoe, minha irmã. Raquel agradecendo a Deus pela recuperação da Leila, né, que saiu do hospital, teve alta, né, já citamos aqui. Pode passar aí, meu filho. João Paulo pedindo oração por ele e pelo irmão a despeito dos estudos. Muito bom esse pedido de oração, João Paulo. E também pedindo oração por toda a sua família. Passa aí, vamos lá. Vamos lá. Ana Lúcia Bocorne pedindo oração pela vida do pastor Davi Bocorne, da Primeira Igreja Batista de São João do Havaí, lá no Paraná, né? Pedindo em relação à saúde. Ok. Sueli agradecendo a Deus pelas bênçãos, pedindo oração por sua família. Alceir Assis Souza, acho que é a primeira vez aqui conosco. Deus te abençoe, meu irmão. Irmã Tati da Segunda Igreja agradecendo a Deus por sua vida, por sua família, pelo livramento por ter tido Covid sem sintomas, né? E graças a Deus não contaminou ninguém. Que bom, Tati. Que bênção. Vamos lá ver se tem mais pedidos. Irmã Elô Bragança querendo agradecer a Deus aqui pelos livramentos que o Senhor nos tem dado, que o Senhor de fato tem sustentado as nossas vidas, e pedindo para que o Senhor abra as portas de emprego para o filho dela, o André. Amém. Importante esse pedido de oração. Antônio Rangel pedindo oração para que Deus conforte o Mário, os seus filhos, netos e toda a família pela perda de sua esposa Dalma, que é a minha tia. Os irmãos devem se lembrar, né? Nós estávamos aqui orando pela minha tia Dalma, estava internada no hospital de Búzios, né? Mas pela vontade soberana de Deus, na manhã de ontem ela veio a falecer. Então cabe aqui as nossas orações, suplicando a Deus graça e consolo, né? Ao Mário, né? O meu tio Mário, esposo dela, aos filhos, os netos e aos demais familiares. Amém, queridos? Terminamos aí, Caio, de pedir de oração? Sim, né? Queridos, eu coloquei aqui, eu vinha esquecendo disso, e aí me lembrei, eu falei assim, eu vou colocar aqui que o mês de junho, esse mês que nós estamos agora encerrando, né, encerrando hoje, nós tivemos muitos aniversariantes, e eu vou citar aqui os que eu tenho acesso, que são aqui da nossa igreja, né, as minhas igrejas da Barra do Sana e da Segunda Igreja de Casimiro. Então fizeram aniversário esse mês o Adilson, né, Dilcinho, a Denise, né, esposa do Gelson, a Fernanda, o Gabriel, a Jéssica Furni, o João Henrique, a Marinelsa Couto, a Paulinha fez aniversário também, Valcimar, da Segunda Igreja de Casimiro, a Beatriz, o Elir, a nossa querida irmã Esther e a irmã Kátia. Queridos, se faltou alguém aqui, corre aí e coloca aí para mim, queridos, que aniversariou nesse mês, ok? Foi os que eu consegui recuperar aqui nas minhas anotações. Ok, Caio, bota a câmera 1, o vídeo da Leila, antes de botar, rapidamente, não bota ainda não. Queridos, então, pedido de oração aqui de muitos irmãos, hoje, pela graça de nosso bom Deus, a Leila teve alta do hospital, estava internada com Covid, trazendo muita preocupação para todos nós, e pela graça de Deus, ela teve alta hoje. E aí eu recebi um vídeo dessa alta dela hoje, eu queria colocar aqui para os irmãos. Pode colocar, Caio.
está ali o Sávio, o esposo dela, ajoelhando certamente, agradecendo a Deus por esse livramento. Olha que maravilha, queridos. As pessoas ali no hospital, todos felizes. Acho que eles são são demais familiares dela também, né? E se eu não me engano, acho que ainda vai entrar aí nesse vídeo o casal de filhos deles, né? Que é a Eloá e o Pietro. Se eu não me engano, são eles que aparecem nessa filmagem. Então, ó, que bênção ali, ó. Que bênção, que alegria ter aí a alta da Leila. Amém. Graças a Deus por isso, queridos. Amém. Bênção. Vamos então orar, meus irmãos. Vamos orar, pedir graça a Deus aí, a despeito de cada pedido de oração que foi feito pelos irmãos, né? Chegou mais pedido de oração? Olha aí a Adriana Nascimento fazendo pedido de oração, ó. Pedindo oração por ela, por sua família, para a família da Carol, que o mar arrastou sua filhinha de 5 anos, que ainda está desaparecida. A Carol é vizinha da nossa igreja em Casimiro, eu não sabia disso, meu Deus. Eu vi um vídeo hoje falando dessa menina, né? Parece que ela desapareceu no mar de Rio das Ostras, não é isso, queridos? Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia. Raquel pedindo oração, claro. O Lorenzo, olha aí, ó, quem a gente tinha esquecido, o Lorenzo fez aniversário essa semana, o filho do João Henrique e da Grazi, não estava aqui nos meus registros, ó, que maldade. Ok, queridos, então vamos orar, então, encerrando essa nossa transmissão, que o Senhor nos abençoe. E antes da nossa oração, queridos, só os nossos avisos de sempre, mas que sempre geram confusão em nós, que é o nosso culto presencial de domingo. Domingo, nós teremos culto pela manhã, aqui na Igreja Presbiteriana em Barra do Sana, a partir de 9 horas da manhã. E à noite, o nosso culto será na segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu, às 7h30 da noite. Este culto lá na Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu será transmitido pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. Esteja conosco, nos acompanhe, compartilhe conosco desse nosso momento de culto e principalmente da palavra de Deus sendo pregada, ok, queridos? Então vamos agora às nossas orações e vamos encerrar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por esta noite de comunhão com os nossos irmãos por meio das redes sociais. Obrigado, meu Deus, pelos louvores entoados, que o Senhor de fato receba a adoração da tua igreja. Obrigado, Senhor, pelas orações sendo realizadas aqui, nas quais nós entendemos que o Senhor de fato nos ouve, cremos absolutamente nisso, que o Senhor nos ouve, nos responde, e obrigado pela palavra lida e exposta nesta noite, que faça a diferença nas nossas vidas. Guarde-nos como igreja de Cristo Jesus, edifica-nos, Senhor, como igreja, e abençoe-nos na pregação do Evangelho, que a cada dia a sua igreja, Senhor, seja mais e mais encorajada a proclamar o nome de Cristo Jesus. Mas nesse momento, Senhor, nos cabe as orações pelos pedidos de cada um dos nossos irmãos. Cabe-nos nesse momento, Senhor, nos prostrarmos diante de Ti e agradecer por aqueles a quem o Senhor tem livrado, a quem o Senhor tem curado, os irmãos que têm tido aí alta, Senhor, dos hospitais, encontrando-se outrora em situações tão delicadas, meu Deus. Obrigado também pela vida de muitos de nós que não se contaminou com esse vírus e que tem, de certa forma, mantido a sua vida saudável. É o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos sustenta, e nós te somos gratos pela vida de cada um desses, o que não deve nos eximir das nossas responsabilidades de tratar da nossa saúde, de procurar, Senhor, cumprir com todos os protocolos. Também colocamos diante de Ti, Senhor, os enlutados, as famílias enlutadas, sofrendo, Senhor, a perda de seus entes queridos, seja pelo coronavírus, seja por quaisquer outras doenças, ou pelas fatalidades da vida, como no caso dessa menina, meu Deus. Tenha misericórdia, meu Deus,
de todos nós nesse sentido. Colocamos diante de Ti, Senhor, os demais necessitados, quanto a emprego, quanto a causas na justiça, quanto a outras situações que nós desconhecemos, mas o Senhor conhece muito bem. Colocamos diante de Ti, Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que a petição de cada um que foi lida aqui, meu Deus, e outras tantas que o Senhor conhece, que não foram expostas nesta transmissão. Pai amado, que o Senhor com a Tua boa mão, meu Deus amado, venha sobre cada um. Age, Senhor, nas vidas, nas famílias, realizando ali a Tua boa obra, para que o Teu nome seja sempre glorificado, meu Deus. Abençoe-nos, meu Deus, livra-nos do mal e conduz-nos sempre em Teus caminhos. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, Criador e sustentador de todas as coisas, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja com a Igreja de Cristo espalhada por toda a terra, não apenas nesta noite de quarta-feira, mas que assim seja pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Queridos, Deus vos abençoe, que todos tenhamos um restante de semana na presença de Deus e que no domingo estejamos espalhados pelas nossas igrejas, louvando a Deus, cultuando de fato ao Senhor das nossas vidas. Deus vos abençoe. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.